Bom dia a quem está aqui no grupo e quem vai ver depois essa live. Estamos voltando aqui, agora seguindo com força para o nosso devocional Eu e o Criador. Eu espero que você está tendo uma ótima semana, começando, né? A semana começou ontem. E hoje eu queria compartilhar, hoje eu quero compartilhar no livro de Juízes, mas oficialmente estaríamos começando o livro de 1 Samuel. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Juízes 4. Hoje eu queria deixar essa palavra para a gente, que me chamou muita atenção quando eu estava lendo, e eu queria compartilhar conosco, porque me animou muito essa palavra. Lá em Juízes 4, conta a história. E os filhos de Israel fizeram novamente o mal aos olhos do Senhor, quando Eude morreu. E o Senhor os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou, Juízes 4, do capítulo 1, na mão de Jabim, que reinou, rei de Canaã, que reinou em Azor. O capitão dos seus exércitos era Cícera, que habitava em Hassarote dos gentios. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro. 900 carruagens de ferro. E por 20 anos ele oprimiu poderosamente os filhos de Israel. E Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela para juízo. E ela mandou chamar Baraque, o filho de Abinoão, para que saísse de Quedes, Naphtali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo: vai e te aproxima em direção ao monte Tabor e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e aproximarei de ti do rio Quizon, Cícera, o capitão do exército de Jabim, com as suas carruagens e a sua multidão, e o entregarei na tua mão. E Baraque disse: se tu fores comigo, então eu irei. Mas se tu não fores comigo, então não irei. E ela disse: certamente irei contigo. Todavia, a jornada que tu empreendes não será para a tua honra, pois o Senhor venderá Cícera à mão de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque até Quedes. Nós vamos ler só até aqui, até o 9, Juízes 4, do 1 ao 9. E hoje de manhã eu queria trazer algo para a gente refletir, porque quando eu estava lendo esse capítulo, me chamou muita atenção. Aqui tem todo o fundo que era um povo, Deus tinha dado, eles saíram do Egito, Deus deu várias promessas. Enquanto eles tiveram líderes, eles fizeram tudo certo diante dos olhos do Senhor. Mas cada vez que um líder morria, eles começavam a fazer tudo errado. E Deus levantou Débora. E no momento que Deus levantou Débora, Débora deu uma palavra para Baraque, que era para se levantar, arrumar 10.000 homens, pegar os 10.000 homens e que Deus lhe daria vitória para ele. Mas ele só foi, ele colocou uma condição, que ele só iria se Débora fosse com ele. Então ela fala: olha, Deus vai dar, tá, tudo bem, mas você não vai ter toda a honra. E eu comecei a pensar quantas vezes Deus não fala para a gente para fazer negócios com uma pessoa, ou ter um sócio, ou às vezes fazer um ministério, seja lá o que a gente está fazendo, ou de repente a gente recebe um convite que não é para o outro e a gente inclui pessoas
em coisas que Deus está nos chamando para fazer sozinho. Eles tiveram vitória, mas a vitória não foi de Baraque, porque a honra é muito interessante quando a gente estuda sobre a honra. Deus é aquele que nos dá honra. Ele é aquele que nos coloca em lugares altos. Mas muitas vezes os lugares altos que Deus está colocando a gente não é para o nosso amigo, não é para o nosso irmão, não é para as pessoas que a gente ama, é para nós. E às vezes a gente precisa aprender a receber isso. E eu comecei a pensar na minha própria vida quantas vezes eu iniciei coisas que Deus estava falando comigo, mas que não era com o outro, que era para eu fazer e eu incluir pessoas que não deveriam incluir. Eu queria te desafiar essa semana a fazer uma reflexão. Quantas coisas talvez Deus tenha te falado, quantas coisas Ele te deu de promessa que talvez você espere. Eu já fiquei assim. Talvez você está assim nesses dias. Você espera alguém para te salvar. Mas esse salvar é o seguinte, alguém que vai vir e que vai te ajudar naquele processo. E muitas vezes não é ninguém. Às vezes você tem que dar os pontapés iniciais para as coisas acontecerem na sua vida. Aqui, quando Deus deu a palavra, que era para Baraque se levantar e ir lá, e ir para a batalha, ele falou, eu só vou se for com você. Mas Deus não falou. Nessa palavra aqui, a gente não vê Deus falando através da boca de Débora, que era para ela ir. Deus deu a palavra para Baraque. Talvez Deus está te chamando para um projeto, para um ministério, para coisas novas que você está procurando, que você está, primeiro, temendo, porque aqui mostra que ele temeu. A segunda coisa que ele fez, ele não só temeu, mas ele colocou uma condição. Existem processos na nossa vida que nós temos que simplesmente obedecer, sem colocar nenhuma condição. Porque quando nós começamos a colocar a condição, nós perdemos a honra. E Débora foi com ele. E Débora falou assim, tudo bem, eu vou com você, mas que ele não iria receber. Ela fala o seguinte, olha, Deus vai entregar, então, o líder, né, da guerra, quer dizer, o rei, que eles acabaram matando, através de uma mulher. Ele não seria honrado com todas as honras. Quantas vezes nós fazemos negócio com pessoas que elas nos roubam? Quantas vezes nós fazemos negócio com pessoas que Deus não mandou a gente fazer? Eu queria te desafiar essa semana a refletir sobre os projetos que estão no seu coração, sonhos que você tem, coisas que talvez Deus está chamando para fazer, que não é para fazer com ninguém, é para você simplesmente obedecer à voz do Senhor e seguir. É claro que ele não deixou de vencer a batalha, mas às vezes existem batalhas que Deus ele quer nos levar sozinho, porque isso vai fortalecer a nossa fé, isso vai dar para a gente segurança do que a gente é capaz, e às vezes existem processos que Deus ele cura a gente através das batalhas que nós entramos. Ele fortalece, ele abre novas portas, ele abre nosso entendimento, nos dá uma nova visão. Eu queria te desafiar a sondar o seu coração, como o Salmo 139 fala, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sondar o seu coração e ver, talvez tem projetos que estão na sua gaveta e que o Senhor já mandou. Ou talvez você já fez sociedades com pessoas que não eram o que Deus queria. A honra, ela vem de Deus. É Deus que te coloca em determinados lugares. Às vezes, eu estava falando com uma mentorada e eu falei, olha, às vezes nós precisamos ir para lugares sozinhos, sabe para quê? Para aprender nesses lugares sozinhos, a ficar disponível até para conhecer novas pessoas. Então, o que Deus está te falando? O que o Criador está te falando que você precisa começar
e que talvez você está procurando outra pessoa para fazer junto com você, mas não é com ninguém. Que o Senhor possa te abençoar nessa semana e que você possa colocar os projetos que Ele está te falando, as coisas que Ele está te direcionando, de você ir à frente e não temer. Eu queria orar com você hoje de manhã sobre isso. Eu não sei se a pastora Kelly está aí, quer falar alguma coisa, se quiser, tem uma oportunidade. Mas, se não, nós vamos orar hoje de manhã. Pastora Kelly, se você quiser comentar, ok. Então, vamos orar hoje de manhã? Esse texto falou demais comigo. Eu comecei a pedir perdão para Deus de quantas vezes eu fiz projetos, Ele me falou sobre determinada coisa e eu tentei achar alguém como um salvador, alguém para me salvar. E às vezes isso é muito direcionar, isso vem muito da família que nós somos criados, que às vezes você não foi afirmada como filho, ou afirmado como filho de que você era capaz. E aí você fica, não desenvolve as coisas que Deus está te falando porque você está esperando um ajudador. É claro que existem coisas que nós vamos ter que fazer em parceria, sim, mas até as parcerias eu preciso ouvir o que Deus está me falando para poder fazer essas parcerias. Eu não posso simplesmente sair fazendo de qualquer forma, porque, na verdade, eu tenho um relacionamento com o Criador. Então, quando nós nos relacionamos com o Criador, se você olha todo livro de Êxodo, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus foi os guiando em cada detalhe, em cada detalhe, em cada detalhe. Faz isso, vem aqui, ó, descansa aqui, vai para a guerra. Foi os guiando em cada detalhe. Então, mesmo Deus é o mesmo Deus de hoje. Ele é e será sempre o nosso guia. Então, a gente precisa aprender a ouvi-lo nos negócios que nós fazemos. E não só nos negócios, mas na nossa vida. E nos lugares que Ele quer nos levar, nas coisas que Ele está nos chamando para fazer. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Mas que você faça aquilo que está no coração do Pai para você fazer. E exatamente como ele fala na palavra dele, não temas porque eu sou contigo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Naquilo que Deus está te falando para fazer, eu quero te animar a ter coragem de fazer. E saber que vai acontecer. Porque se ele te deu a palavra para fazer, vai acontecer. Amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Coloca a vida de cada uma das mulheres que está aqui, as que vão ouvir essa mensagem. Eu quero pedir que o Senhor fale conosco de forma pessoal, individual. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, por projetos que o Senhor nos chamou para levar sozinho e a gente teve medo. Então, nós tentamos achar pessoas que você não falou que era para ir conosco. E até pessoas que foram, mas nós não recebemos tudo aquilo que nós devíamos receber. Muitas vezes nós nos frustramos, muitas vezes nós somos feridos, decepcionados por pessoas, Senhor, porque nós tivemos medo de obedecer o Senhor, de ter coragem. Eu oro por coragem, eu oro por ousadia para cada mulher, Senhor, que vai ouvir essa mensagem, cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, que tenha coragem e ousadia de obedecer o Senhor, que nós não sejamos como Baraque, Senhor, mas que nós passamos naquilo que o Senhor está nos chamando, a guerrear naquilo que o Senhor nos chamou, a irmos na batalha que o Senhor está nos chamando, no nome de Jesus. Nos dá sabedoria, nos dá sensibilidade, seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana, que o Senhor possa te abençoar e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.